Irmãos, vamos orar? Ó Deus, pela Tua providência estamos nós aqui mais uma vez e queremos nos colocar submissos ao mover do Teu Santo Espírito, para que tenhamos, ó Deus, uma noite de crescimento bíblico, de conhecimento da Tua Palavra e também do crescimento espiritual. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar sequência ao estudo sobre o simbolismo do número 7 na Bíblia. Isso vai nos ajudar a perceber que era uma tradição na cultura judaica usar o número para simbolizar algo que poderia ser expressado. Por exemplo, quando se fala a questão, quando Pedro queria dar o perdão 7 vezes, Jesus falou 7 vezes, não, 70 vezes 7, que era uma expressão que quer dizer eterna. Você deve perdoar sempre, quer dizer sempre. Então, esse cuidado que nós vamos percebendo que a palavra de Deus tem para todos nós. Mas antes vamos fazer um exercício que seria bom e vai fazer bem para todos nós, que é conhecendo os livros da Bíblia. Nós já fizemos isso na escola dominical, quando era criança, adolescente. Mas a questão da memorização, com essa ideia do celular, ficou até difícil memorizar os livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são conhecidos como Pentateuco, né? Livros da lei, né? Depois os 12 livros históricos, que vai de Josué a Esté. Então vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Aí depois de Esté nós vamos ter os 5 livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E aí depois vamos ter 17 profetas, que são 5 profetas maiores e 12 menores. Os maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E aí depois os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse intervalo do Antigo Testamento para o Novo teve um período que a gente chama de período interbíblico, ou período do silêncio, que corresponde a 400 anos, período em que não teve profeta em Israel. E aqui só para lembrar o meu amigo Gessé, abre aí Gessé, Ruth, capítulo 4, versículo 15. Tiramos aí aquela dúvida que nós estávamos conversando. Ruth, capítulo 4, versículo 15. Ruth, capítulo 4, versículo 15. Não, a gente espera. Manusear a Bíblia é um princípio, é uma arte dos crentes mesmo. O tempo cada um tem o seu tempo. É uma coisa que tem que ser sempre respeitada, né? Porque um abriu primeiro, tem que, não, só vale aquele, não, o outro também está... Esté. Ruth 4, versículo 15. Ele está sugerindo alguém para ler aí. Ruth, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Você sabia que esse é um critério de seleção de empresa, quando quer reprovar aluno, ele joga aquele negócio na pessoa de imediato, se a pessoa
na ânsia de estar sendo provado, ser visto, ele, às vezes... Ruth, capítulo 4, versículo 15. Quem encontrou pode ler. Eu... Olha, Jessé, melhor do que 7 filhos. Lembra que a gente estava falando o negócio de ser melhor do que filhos? Que aí estava comentando Samuel, em Ruth também tem melhor do que 7 filhos. 7 também vai ser as orações que Elias vai orar para poder chover. Por que Deus não atendeu na 6ª oração e exigiu 7? Porque essa coisa da representação poderosa tem significado e ocupa esse lugar de destaque na Bíblia, né? E esse número vai, na verdade, mostrar aquilo que Deus quer fazer e quer mostrar como uma coisa de identificação facilmente. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar as 7 igrejas. As 7 cartas, os 7 candeeiros, as 7 estrelas, os 7 anjos, os 7 trovões, as 7 tochas, os 7 espíritos, os 7 selos. Como, na verdade, sendo aquilo que Deus estabeleceu como número representativo. Porque poderia ser uma igreja, poderia ser 2, poderia ser 3. Mas para representar um número elevado, esse número aparece, então, o número 7, como um número completo da sua plenitude e no seu todo para mostrar as grandes verdades. E também lá no Apocalipse nós vamos encontrar as 7 bem-aventuranças. Abre aí Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Apocalipse 16, versículo 1, versículo 15, 16, 15. Apocalipse 16, 15. E aí tá... Não, pode continuar. Então, bem-aventurado aquele que anda e não se veja na sua vergonha. Então, são 7 bem-aventuranças que vão aparecer na reta final da Bíblia, nos livros da Bíblia, mas todas com uma instrução básica necessária para a nossa compreensão. Vê aí Apocalipse 14, 13. O nosso operador está 100%. Ah, senhor operador, domingo à noite me perguntaram se podia depois mostrar o poema do Vitor Hugo sobre marido e mulher. Domingo à noite a gente mostra ele na íntegra, tá? Apocalipse, bota 14, 13 aí. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, né? Porque a morte no Senhor é a certeza da nossa ressurreição, né? Essa grande certeza. Então vamos lá enfatizar alguns números que nos chamam a atenção. Quando a gente usa essa questão do 7, é porque, na verdade, tem algo completo de Deus. A história das 7 vacas famintas que devoraram as 7 vacas gordas. Tem a história também das promessas que foram feitas a Deus por Abraão, as 7 promessas, mas eu queria chamar a atenção aí num texto para você, está em Gênesis capítulo 4, versículo 24. Gênesis 4, versículo 24. Quem encontrou aí pode ler. Eu tenho o texto bíblico aqui impresso, tá, irmão? Mas é só para exercitar, a igreja exercitar.
Não é isso não. Gênesis 4, 24. Aí, para vocês verem a questão do número, aparece aqui já em Gênesis o simbolismo para representar um castigo de uma pena. Então, juridicamente, hoje nós temos a lei que vai dizer qual a lei do homicídio, quanto tempo de pena, mas já na Bíblia tinha essa representação numérica para falar da intensidade do crime e da pena e da punição que a pessoa vai ter. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque, 70 vezes 7. Então aí a gente vai caminhando nesse percurso da palavra de Deus, e aí lá em Levítico, capítulo 14, versículo 7. Levítico, capítulo 14, versículo 7. Então, até na questão da doença, nós vimos aqui na questão do crime, né? 70 vezes 7 ou 7. Agora, na questão da doença também, o leproso só era declarado limpo, na verdade, depois de ser aspergido 7 vezes, né? É um procedimento teológico de tradição bíblica, né? De um ensinamento de uma coisa completa, né? Por que não podia aspergir 6 vezes? Porque por tradição, por costume, o número 7 representava essa perfeição, e essa perfeição tinha sempre que ser preservada em todos os seus segmentos. Deuteronômio 28, versículo 7. Deuteronômio 28, versículo 7. Então, até uma rota de fuga teria também ter esse simbolismo, essa representação, essa coisa numérica que a Bíblia tanto mostra que a gente passa despercebido, não que a gente vai pegar superstição no 7, mas no detalhe que aparece aí, e nesse caso aí, de uma rota de fuga, né? Vê aí, Juízes 16, 19. Juízes 16, 19. Quem encontrou aí, quiser ler, pode ler. Então, né? Então, a questão da saúde física, a questão do biológico, na história de Sansão, as 7 tranças. Aí pergunta, se tirasse as 6, Sansão ia, mas é porque esse valor específico, completo, vem justamente para mostrar como Deus operava, como Deus agia. As 7 tranças dele, ele tinha 7 tranças, tirou, cortou as 7 tranças, ele perdeu o vigor físico, ele perdeu a força física. E aí, tudo isso vai mostrar para nós que a palavra de Deus tem sim esse cuidado que precisa ser preservado. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5. 1 Samuel 2, 5. Então, se num contexto de rejeição de uma sociedade como aquela,
a mulher carregava essa vergonha de ser estéril, a Bíblia está mostrando que até a estéril vai ter direito a usar os sete filhos, para mostrar como Deus quer operar, como Deus quer fazer, como Ele quer reagir e mostrar então o seu poder. 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. 1 Reis 6, 38. E no ano do 10º do mês Bul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como se devia. Então, até o número perfeito na construção daquilo que o povo fazia para ocupar um espaço que seria para adoração a Deus, o número 7 também presente. E aí, Jó 2,13. Jó 2,13. Que é, na verdade, aquela questão do silêncio, o silêncio, Jó, capítulo 2, versículo 13. Os amigos de Jó, que... Esses amigos de Jó sentiram uma dor tão profunda que a Bíblia diz, esses 7 seria aquele tempo máximo de resistência que eles teriam sem falar. E essa história de sem falar é interessante. Em 1997, eu fui nos Estados Unidos, participar de um projeto da plantação da igreja da Muduzina, na igreja presbiteriana de Boca Raton. Lá tinha missionários, plantadores de igreja de vários países. E eu me identifiquei muito com o português, a maneira como ele fala, engraçado, entende a nossa língua e tudo mais. Mas num determinado tempo lá da conferência, a gente não falava nada, só escutava. No final do dia eu estava com dor de cabeça. Por quê? Porque eu não falei. Veja que essa questão do expressar uma voz faz bem até para você. E se você deixa de falar, te faz mal. E aqui, o ritual, o procedimento também foi por um tempo prolongado, 7 noites de silêncio, pela dor de Jó. 7 noites, muito tempo, um tempo prolongado, até demasiadamente, para a gente analisar esse detalhe. E Daniel 4, versículo 3. Daniel 4, 32. Daniel 4, 32. Pode ler aí. Deus estava querendo mostrar para Nabucodonosor o propósito dele, e Nabucodonosor estava resistindo a esse cuidado do Senhor. E aí a própria Bíblia vai dizer, ele ficou 7 tempos morando com os animais, comendo a comida dos animais, para saber que Deus é... Por que 7? Por que não deu 6? Por que não deu 5? Porque 7 era o número que representava aquilo que Deus queria, do ponto de vista do máximo que a natureza humana pode resistir no seu tempo. E Maria Madalena, está lá em Lucas 8:12, que foi liberta de 7 demônios, né? E aí a gente vai vendo como o número 7 é muito presente na Bíblia. A gente lê com muita frequência, mas não atenta para esses detalhes. E a igreja, quando foi constituída ali no seu nascedouro, algo interessante também nos chama a atenção. Atos, capítulo 6, versículo 3, que é o texto que nós encerramos esse estudo. Atos 6, versículo 3.
7 homens. Mais uma vez, aquela questão do número completo para aquilo que Deus está exigindo, né? Para aquilo que Deus está mostrando. E aí a gente vai vendo a cada dia como os números têm seus significados e suas representações, mas sem a gente usar de superstição, apenas para mostrar que na Bíblia o 7 é visto como perfeição. O 6 é um número associado ao homem, mas o homem não chega ao 7. O 7 era coisa de Deus, era o próprio Deus sendo representado pelo número 7. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que cada vez mais tenhamos disposição para ler a palavra de Deus e tirar esses ensinamentos de curiosidade que nos chamam a atenção, mas na verdade é uma proposta da gente entender e compreender o texto, o contexto e a palavra do Senhor. Então nós vamos nesse momento fazer as nossas orações, orar pelas pessoas desempregadas, para que Deus abra a porta de emprego, orar pelas pessoas que estão fazendo concurso, processo seletivo, para que Deus conduza toda essa dinâmica, todo esse processo, todo esse propósito. Orar pelas famílias. Família é um cuidado especial de Deus. E nós devemos orar sempre pelas famílias, porque é na família que tem o atrito, é na família que tem a briga, é da família que tem os conflitos familiares, mas é em meio a essa realidade, Deus atua sobremaneira, trazendo para as famílias uma base, uma sustentação e um fortalecimento. E orar pela nossa igreja, para que Deus continue abençoando cada vez mais a comunidade da fé. E lembrar de orar pelas mães. As mães, o dia será comemorado, será celebrado no domingo, né? Mas o Dia das Mães são todos os dias, na verdade. Então, 3 orações espontâneas. Quem tiver o desejo de orar, pode orar.